Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa de estudos bíblicos. Quero agradecer a você por estar aqui conosco hoje. E hoje nós estamos no segundo bloco dessa série de estudos que desejo falar com você hoje sobre o assunto sobre a lei de Deus. Como nós sabemos, tudo no mundo é regido por leis. O universo tem sua lei, leis físicas, a química também tem suas leis, na biologia também. O nosso próprio corpo tem leis internas que acabam governando nossas atitudes, ações. E falando nesse aspecto, Deus, será que Deus tem uma lei? E se Deus tem uma lei, qual seria a função dessa lei? Qual seria o objetivo de Deus ter uma lei para com a raça humana? Bom, o nosso estudo de hoje estará sendo voltado e baseado no versículo 7 do Salmos 19, que eu quero ler aqui para você. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Bom, como vocês viram, Deus tem uma lei, porque o que o salmista nos diz que ela chega a ser perfeita. E a lei de Deus, sendo ela perfeita, qual seria então a aplicação direta e indireta na vida da raça humana? Bom, se ela é perfeita, o objetivo dela então é nos levar a um caminho o mais perfeito possível em nossa vida. Quero então, através desse estudo, trabalhar com vocês aqui em pequenos tópicos e perguntas, onde nós podemos juntos, eu daqui e você daí, aprendermos um pouco mais sobre o conteúdo que a lei de Deus tem a nos ensinar e a nos apresentar. Bom, então Deus tem uma lei, como nós vimos aqui, o salmista dizendo que ela é perfeita. A lei do Senhor é perfeita, então existe. Devemos partir do pressuposto que Deus realmente tem uma lei. E se Ele tem essa lei, queremos então começar por esse ponto aqui. Desde quando a lei de Deus existe? Quando? Será que Deus houve alguma época que Ele foi lá e criou a sua lei? Ou essa lei ela já o acompanha? Ou essa lei já está com Ele e já esteve sempre com Ele? Desde quando essa lei existe? Eu quero juntamente com vocês começar a examinar alguns textos aqui da Bíblia. E o primeiro deles é a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 7. Aqui, o grande apóstolo da fé e da coragem, o apóstolo Paulo, ele nos mostra o ponto de partida sobre a existência e os primórdios da lei de Deus. Então, Romanos capítulo 7, versículos 7 e 8 nos diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, pois sem a lei estava morto o pecado. Então, nós temos duas vertentes aqui dentro do nosso aspecto. A lei, ela existia antes do pecado ou depois do pecado? Como vocês podem observar, o apóstolo Paulo fala que sem a existência da lei não existiria pecado. Em outras palavras, podemos aplicar aqui o pecado a crime, desobediência, ou rebelião. Então, sem a lei de Deus, esse código moral que norteia a vida humana, tanto aqui na terra, como norteia a vida dos anjos no céu, ou em qualquer lugar do universo, sem essa lei não existiria pecado. Então, podemos, através desse texto, levar ao entendimento que o que veio primeiro, a lei ou o pecado? Obviamente, a lei, porque se não existisse lei, não teria pecado, e o pecado surgiu um dia, há talvez milhares de anos, não sabemos, há tempos atrás, no coração de um ser angelical criado por Deus. Então, se o pecado surgiu no coração dele, e o texto diz que a lei ela estava antes do pecado, então a lei de Deus ela tem que ser algo bem para trás, em uma época tão remota que a nossa mente não consegue calcular por números. Sendo assim, a lei ela veio antes que o pecado. Se ela veio antes que o pecado, a lei de Deus ela veio antes do que qualquer ser criado, seja ele ser humano ou um ser angelical. Então, antes de qualquer criatura no universo ser criada por Deus, lá estava a lei. É o que nos diz aqui Paulo nesse texto. Mas para continuar aqui essa linha de raciocínio de que a lei de Deus ela existe antes do pecado, ou seja, antes de qualquer criatura humana, quero ler com você ainda um outro texto que se encontra no livro de Salmos, Salmos 119, o salmo maior que tem na Bíblia, versículo 3 e 4, diz assim: não praticam a iniquidade, andam em seus caminhos, tu ordenaste a tua lei para que diligentemente o observássemos.
E agora o versículo 19, nesse contexto aqui, e o 89, também nos apresenta duas coisas interessantes sobre a durabilidade e a pré-existência da lei de Deus. Bom, no 19 diz assim, sou peregrino na terra, o salmista escreve, que ele teve tempos contados aqui. Não esconda de mim a tua lei. E o 89 nos diz assim, ó Senhor, a tua lei é eterna, ela está firmada no céu. Então a lei de Deus ela é eterna. Algo que é eterno, você há de concordar comigo que é algo infinito. Porque se ele é eterno, ele não pode ter princípio e nem fim. É como o próprio Deus. O próprio Deus é eterno. E Deus não teve começo e nem terá fim. Então a lei de Deus ela realmente é antes do pecado, ela é eterna e a nossa vida é curta, peregrina, comparada com a existência e a durabilidade da lei. Perceberam? Bom, ainda um outro texto, na primeira carta do apóstolo João, você pode conferir comigo, no capítulo de João 3, nos mostra aqui também um detalhe interessante a respeito do conceito do pecado e da pré-existência da lei em relação ao pecado. Diz assim, todo aquele que comete pecado quebra a lei, ou transgride a lei, de acordo com outras versões. Porque o pecado é a transgressão da lei. Bom, ficou claro então para nós, se o pecado ele veio a ser a transgressão, a quebra dessa lei, obviamente a lei estava lá, antes do pecado. Então realmente a lei de Deus é a transcrição do seu caráter. E como Deus é eterno, o seu caráter é eterno, também a lei de Deus tem que ser eterna. Então a lei de Deus não tem tempo pré-estabelecido. Não houve uma época em que existia Deus, depois de muito tempo ele foi lá e criou a sua lei. Não pode ser assim. Por quê? Porque se a lei ela é uma transcrição do seu caráter e ela é eterna, como nós lemos aqui, então a lei realmente não pode ter princípio de dias, não pode ter começo, como o próprio Deus. Bom, agora vem outra pergunta para nós aqui refletirmos e analisarmos juntos. Quais seriam as funções da lei? Se a lei ela é eterna, ela deve ter alguma função ou algumas funções que são importantes. E quais seriam as funções da lei? Bom, você pode perceber que se a lei é a transcrição do caráter de Deus, uma das funções dela é revelar então esse caráter, revelar então quem é Deus, revelar as virtudes de Deus. E Romanos capítulo 3, versículo 20 nos diz assim, por isso ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, ou seja, ninguém, como nós vimos no estudo anterior, que ninguém pode se tornar justo, ninguém pode ganhar a salvação pela prática da obediência humana própria, isso é impossível. Mas observe aqui agora uma das funções prevalecentes da lei, por isso ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, antes pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a primeira função da lei é te mostrar o que é pecado. Concorda comigo que se não existisse lei civil, ou lei criminal, se não existisse lei em esfera nenhuma, nós não poderíamos saber o que é certo e o que é errado. Então a primeira função da lei é mostrar o que é certo e o que é errado. E a lei de Deus, a lei concisa dos 10 mandamentos, ela mostra para nós o que é o certo e o que é errado diante de Deus e diante também da humanidade. Então a primeira função da lei é isso aqui, apontar o pecado, mostrar para você o que é pecado. Porque às vezes nós podemos ficar pensando, o que é pecado mesmo? Qual seria o conceito mais prático de pecado? Aqui nós podemos perceber que a lei tem essa função, mostrar para você que esse comportamento é pecado, porque a lei diz não faça isso. Esse comportamento aqui não é pecado, porque a lei não proíbe fazer isso. Então a primeira função da lei é apontar o pecado. Aqui no livro de Romanos ainda capítulo 7, versículo 7 e versículo 8, nós lemos, mas eu quero reforçá-lo, que diz assim, especialmente o versículo 8, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento da lei, operou em mim toda a concupiscência, todo o desejo. Pois sem a lei estava morto o pecado. O que esse texto leva você a entender? Que sem a lei o pecado estava morto. Então, se não tivesse lei, você não teria como saber o que é pecado e nós poderíamos chegar à conclusão que se eu tiro a lei de Deus do contexto humano, terreno e até universal, eu não tenho mais pecado. Porque se a função da lei é mostrar o que é pecado e eu não tenho mais lei e a lei não está em vigor e a lei não serve para mais nada, então eu não tenho como saber o que é pecado. Eu não tenho como distinguir até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, porque o apóstolo diz que sem a lei o pecado está morto, sem a existência da lei não dá para saber o que é pecado. Aqui no livro de Gálatas ainda, vamos conferir mais um texto aqui, bastante esclarecedor dentro desse ponto da função da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 24 diz agora uma outra função da lei. A primeira função é mostrar o que é pecado, apontar, esse comportamento é pecaminoso, este comportamento não é.
Então a primeira função é essa aí, mostrar o pecado. A segunda função da lei, se você observar e ler na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 24 da Epístola de Paulo aos Gálatas, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de aio. Aio no grego lá tem a função de ser pedagogo, ensinador, condutor também, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Então, se a lei serviu de aio, de condutor, de pedagogo, então a segunda função da lei aqui é nos conduzir a Cristo. Por quê? Observe comigo. Primeira função da lei, apontar o que é pecado. Você olha lá, isso aqui é pecado. Matar é pecado, por exemplo. Mas você não tem como solucionar seu problema de que você matou. Mas agora a lei vai te servir de condutor, de aio, para Cristo. Então a segunda função da lei é te levar a quem pode resolver teu problema, que é Jesus. Sem lei, você não tem como ir a Jesus porque você não veria seus erros, suas necessidades e suas fragilidades. Então você não sentiria a necessidade de um Salvador. Percebe então que a segunda função da lei é te levar a buscar um Salvador? Porque você vê que errou, matou, roubou e etc. Então a lei agora vai te indicar alguém que pode ir lá resolver seu problema. E esse alguém é Jesus. Então a segunda função da lei é essa daqui, é nos conduzir a Cristo. A terceira função da lei, quero observar com você agora o texto do apóstolo Tiago, 2, no versículo 12. Aqui diz aqui o escritor: falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei. Observe comigo que agora aqui a terceira função da lei é julgar. Como qualquer tribunal terreno, somos julgados por leis. E com Deus não vai ser diferente. Toda a humanidade será julgada um dia, passará na presença de Deus em julgamento, pois Ele é o juiz de todo o universo, e Ele usará o que para nos julgar? A sua lei, a lei moral dos 10 mandamentos. Então a lei de Deus, ela tem a função de apontar o pecado, primária. Secundária, ela tem a função de nos conduzir a Cristo, aquele que pode resolver nosso problema. Terceira função da lei é servir de base moral, de código para julgar. Essa é a terceira função da lei. Então a lei será a base universal do julgamento de Deus para com toda a humanidade. Ainda o texto do livro de Eclesiastes, capítulo 12, você pode conferir, que nos diz realmente que a terceira função da lei é julgar a humanidade. Diz assim o Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda a sua lei, pois isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Percebeu? Então aqui, nesse texto de Eclesiastes, confirma-nos que a terceira função da lei de Deus é julgar a humanidade. Ninguém poderá ser admitido nas cortes celestiais sem antes ser passado por um julgamento, uma avaliação, uma averiguação do seu caráter. E isso será feito pela lei de Deus, pelo grande juiz do universo, que é o próprio Deus. Bom, agora observe muito bem. Há muitas observações no mundo teológico e muitos questionamentos dizendo que a lei foi abolida ao Jesus morrer na cruz, que a lei foi cancelada, mas lembre-se dos textos paulinos em Romanos. Sem a lei não existe mais pecado. Então, se a lei foi realmente abolida ali na cruz do Calvário, obviamente não temos mais como distinguir o que é pecado. E se não temos mais como distinguir o que é pecado, então não existe mais pecado, então não necessitaríamos mais da graça de Cristo, porque a graça é o remédio para o pecado. Então, sem a lei, o pecado não existe, sem pecado não tem necessidade de graça, e sem graça, qual o motivo de ainda estarmos aqui nesse mundo, né? Então a lei não pode ser cancelada, ela não pode ser abolida, porque o universo entraria em causa. E o que Jesus disse? No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, o que o nosso mestre, quando aqui esteve, falou sobre a questão da durabilidade da lei e da permanência dela. Então Mateus 5,17 nos diz assim, palavras de Jesus: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omite da lei, sem que tudo seja cumprido. Percebeu? Então até que a terra e o céu passem, não pode cair um jota da lei, nem um tio, que é um acento ou uma letrinha da lei, muito menos um mandamento. Então não pode antes que o céu e a terra se passem. E o céu e a terra não foi passado ainda. E no versículo 19 diz assim: qualquer que violar um dos menores mandamentos e os ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus, ou seja, não entra lá. E diz mais: e aquele, porém, que o cumprir, será chamado de grande no reino dos céus. Então, Jesus aqui, ele aponta para a raça humana cumprir a lei, observá-la. Por quê? Porque
ela aponta o que é pecado para nós, ela nos encaminha a Jesus e ela será a norma de julgamento de todo ser humano. Percebeu? Então, o próprio Jesus disse que ele não veio destruir, anular, cancelar, abrogar ou qualquer outra palavra sinônima que você puder encontrar em versões diferentes, mostrando que a lei realmente continua em vigor. Ela tem que continuar em vigor. Ela não pode, porque ela é a base do governo de Deus, que é estabelecido em justiça e amor. Então, sem a lei de Deus, como base desse governo, qualquer governo ruiria sem lei. E o de Cristo e o de Deus não pode ser diferente. Bom, agora uma outra observação interessante que muitas pessoas questionam, muitas pessoas bem intencionadas chegam a avaliar e tirar suas conclusões, talvez conclusões essas que podem ser questionáveis, porque pode nos levar a um extremo. A questão é, a fé em Deus, ela nos isenta de obedecer a lei? Uma boa pergunta. Não sei se você já fez em algum dado momento da sua vida, mas ter fé legítima, verdadeira, genuína, autêntica em Deus te isenta, ou seja, te deixa livre de obedecer a lei? O que você acha? Bom, vamos responder com a Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 31. Diz assim, uma pergunta que o apóstolo faz. Anulamos, pois, a lei pela fé? Paulo pergunta, você pode anular a lei de Deus, cancelá-la, abrogá-la, deixá-la de lado, pela sua grande fé? Ele diz assim, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei pela fé. Então, a fé verdadeira, genuína, autêntica, que nós precisamos ter em Deus, essa fé não nos isenta de obedecermos a lei e muito menos não cancela a lei. Pelo contrário, a fé verdadeira, Paulo está dizendo aqui, que confirma a lei. Ou seja, ela vai, se a sua fé for verdadeira, ela vai confirmar através de uma vida de obediência à lei, através de uma vida de integridade a Deus, aos seus mandamentos. Um outro texto aqui, que pode nos ajudar na resposta dessa pergunta aqui, se encontra em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ora, o intuito deste mandamento, ou da lei, é o amor, que procede de um coração puro, de uma consciência, de uma fé não fingida. Então, qual é o intuito da lei? Qual é a intenção de obedecer à lei? É ter uma fé não fingida, é ter um amor puro e uma consciência livre de culpa. Percebe? Porque a lei diz, não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, etc. Então, se a lei diz essas coisas e você segue e obedece essas coisas, você terá um coração puro, uma fé não fingida e uma consciência não culpada. Porque quem comete e quem quebra qualquer um dos mandamentos, ele fica certamente com a consciência culpada. Ainda que seja por um espaço de tempo, depois passa, né? Mas ele fica com a consciência culpada. E o intuito da lei de Deus é te deixar com a consciência em paz diante dele e diante da sua própria lei. O intuito dela é que você tenha uma fé não fingida, uma fé que opera, que obedece, uma fé viva, percebe? Então são esses pontos aqui importantes que nos levam a entender que a fé verdadeira, genuína e autêntica jamais nos isentará de obedecer à lei de Deus. Jamais nos deixará livre dela, porque a própria lei tem uma função de nos realmente prevenir de pecar, como nós vimos anteriormente. Bom, agora, obedecer à lei de Deus revela alguns sentimentos no coração humano. E o grande apóstolo do amor, né, o apóstolo João, que ele costuma nos chamar de amados, filhinhos, João ele escreveu o evangelho que leva o seu nome. Capítulo 14, ele nos mostra aqui que a lei de Deus revelará talvez o maior sentimento que nós precisamos ter. João 14, versículo 15, nos diz assim, palavra de Jesus, se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Percebe? Então, o maior sentimento que a lei pode revelar por nós é o amor a Deus. Verdadeiramente, todas as pessoas que amam a Deus de coração, todas as pessoas que amam a Deus acima de tudo e de todos, é o que disse Jesus, eles guardarão os mandamentos dele. Jesus nos coloca num paredão, vamos usar essa linguagem moderna hoje, né? Ele nos coloca nesse paredão de que, se eu realmente amo a Deus de coração, não de palavras, não apenas professando, né? Não apenas de boca, mas se eu amo a Deus do íntimo da minha alma, do meu coração, esse amor que eu tenho a Ele me levará a guardar os seus mandamentos. Esse amor me levará a ter o prazer de observá-los. Ainda nesse mesmo capítulo, no versículo 21, capítulo 14, 21, João continua dizendo assim, palavra de Jesus, aquele que tem os meus mandamentos, disse Jesus, e os guardas, esse é o que me ama. Você percebe?
porque Jesus nos coloca no paredão. Então, você dizer que ama Jesus, eu dizer do lado de cá que ama Jesus, é uma coisa. Mas isso só será provado na prática quando eu obedeço aos seus mandamentos, quando eu guardo esses mandamentos. Isso é a maior prova. Não tem como você dizer que ama sua esposa, sendo que você a maltrate ou que você a ignore. Não tem como você dizer que ama seu filho, sendo que você é irresponsável ao criá-lo ou não liga para as suas ações. Então, aquele que ama demonstra amor através do cuidado, através da obediência e da fidelidade. E com Deus não é diferente. Aqueles que amam a Deus, eles provam isso para o universo inteiro, para o universo espiritual, para o universo angelical, para o universo humano, que eles estão dispostos a obedecer inquestionavelmente a lei de Deus, porque o amam acima de tudo. Ainda no capítulo 15 de João, versículo 10, o apóstolo escreve essas palavras de Jesus: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então aqui há uma outra condição para que nós permaneçamos no amor de Deus, é a obediência à sua lei. Então a obediência à sua lei, ela não deve ser levada ou olhada de forma legalista, como os fariseus olharam do passado, olharam, né? Ali naquela época que Jesus viveu, os fariseus faziam da lei algo para se orgulhar, algo para mostrar que eram melhores que os outros, de forma alguma. Essa não deve ser a nossa visão, nossa ótica nos tempos atuais. Jesus disse que nós precisamos permanecer nele e no seu amor. E essa permanência no amor de Cristo, ela é condicional à obediência aos mandamentos. Ou seja, se eu não obedeço os mandamentos de Deus, eu não tenho como permanecer no seu amor, porque o seu amor me leva a obedecer. Então, o amor e a obediência andam juntos. Amor e obediência são condicionais e entrelaçados. Um depende do outro e um não vive sem o outro. Não existe amor sem obediência e não existe obediência legítima e verdadeira, aceitável por Deus, se não for motivada pelo amor. Então, lembre-se disso. Aqueles que amam verdadeiramente a Deus de coração, eles obedecerão por amor, exclusivamente por amor. Obedecerão à lei de Deus, obedecerão a esses mandamentos, porque essa é a vontade de Deus para nós, como nós estamos observando aqui. Agora vejam bem, guardar a lei de Deus revela esse relacionamento que nós temos com Ele e revela também um relacionamento que devemos ter com o próximo. O nosso relacionamento com Deus, como nós estamos falando aqui, ele deve ser um relacionamento de amor, acima de tudo de amor. E é claro que esse relacionamento de amor, sendo verdadeiro, será entrelaçado, será envolvido pela obediência. Então o relacionamento nosso com Deus é de amor e obediência. E isso será pautado pela lei, porque a lei mede nosso grau realmente de obediência. Mede nosso grau de amor também. Mas eu quero ver com vocês agora, ainda com o mesmo autor, João, só que em outro livro, né? Na sua carta, 1 João, você vai lá perto de Apocalipse, Novo Testamento. Na primeira carta de João, ele descreve aqui a medida do relacionamento que deve ter entre o ser humano e Deus e entre o ser humano e o próximo. 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4, nos diz assim: e nisto sabemos que conhecemos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Então, o relacionamento entre dois seres é envolvido de conhecimento mútuo. Assim são com as pessoas quando se namoram, depois ficam noivos e casam. É preciso conhecerem-se. Ter um relacionamento de conhecimento é fundamental para a boa convivência e para o crescimento em amor. Com Deus não é diferente. O apóstolo diz aqui, nisto conhecemos a Deus, se guardamos seus mandamentos. Então, o seu conhecimento de Deus, ele pode aumentar e estreitar na medida de que você guarde os seus mandamentos por amor. Quando você obedece a Deus por amor, você está entrando em íntimo relacionamento com Ele e o conhece mais. E esse conhecimento te gerará benefícios elevadíssimos. O versículo 4 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, no caso a Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Novamente Deus nos coloca no paredão aqui, perceberam? Se você diz que conhece a Deus, mas se você não se importa muito com a lei de Deus, tanto faz obedecê-la ou desobedecê-la, tanto faz levá-la a sério ou não, lembre-se, não há conhecimento nesse contexto, nessa relação. Não há conhecimento numa relação em que um dos componentes da relação, seja marido ou mulher, um dos não se importa com o outro. Então, com Deus também não é diferente. Se entre a pessoa e Deus, que quer ter relacionamento com Deus, se ele não se importa muito com a sua palavra, com a sua lei, com os seus mandamentos, e não está nem aí para
os questionamentos que Deus faz de não matarás, não farás isso, não farás aquilo outro. Então não há como conhecer Deus sem obedecê-lo. Ainda que o apóstolo vai falando nos versículos seguintes, especialmente aqui no versículo 24, ele diz assim: portanto, o que desde o princípio ouviste, permanece em vós. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Quando ele aponta aqui para o princípio, ele aponta lá para a obediência que havia entre Adão, Eva e Deus. O relacionamento que havia entre Adão e Eva e Deus era um relacionamento de obediência e de amor. O dia que Adão resolveu desobedecer a Deus, quebrou o relacionamento. O pecado entrou na terra e ele perdeu a companhia, a paz e a presença de Deus. E até hoje estamos, infelizmente, aí, recebendo as consequências daquela desobediência. Então, lembre-se disso. O relacionamento entre Deus e o ser humano é envolvido através de uma obediência contínua, progressiva, através da sua lei e dos seus mandamentos. No livro aqui, voltando para Romanos, capítulo 13, o apóstolo Paulo vai nos trazer aqui outra referência importante a respeito da obediência, a respeito do relacionamento pautado pela obediência para com Deus. Romanos 13, versículo 8 a 10, diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vós ameis uns aos outros, pois quem ama cumpre a lei. Novamente, eu volto a frisar aqui, você percebeu que o amor é a condição do cumprimento da lei. Ninguém pode obedecer à lei de Deus, ninguém pode guardar os 10 mandamentos se não ama a Deus. Então o amor é o vínculo da obediência, o amor é o que leva-nos a obedecer. O versículo 9 diz assim: com efeito, aí o apóstolo Paulo vai fazer referência à lei de Deus dos 10 mandamentos, que foi proclamada no Êxodo 20, ele diz assim: com efeito, não adulterarás, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Paulo, aqui em Romanos 13, a partir do versículo 8, fala de alguns mandamentos, ele está citando mandamentos do Êxodo 20, daquela lei escrita em tábuas de pedras, com o próprio dedo de Deus, e entregue a Moisés para que proclamasse para o povo. Percebeu? Então, ele aqui cita mandamentos que está contido nessa lei e mostrando que o vínculo da obediência a esses mandamentos, voltando aqui ao versículo 8, é o amor. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama, cumpre a lei. Lembre-se disso. O versículo 9 e o 10, para fechar aqui, diz assim: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Novamente, o apóstolo mostra que é impossível obedecer à lei de Deus verdadeiramente sem amor, e é impossível Deus aceitar qualquer obediência se antes não for movida e motivada pelo amor. Quero chegar ao último ponto desse nosso breve estudo de hoje, sobre a importância da lei agora no contexto da salvação. Nós vimos no estudo anterior que somos salvos exclusivamente pela graça. E isso é um fato verdadeiro. A Bíblia pinta isso em suas páginas de Gênesis a Apocalipse. Mas somos salvos para obedecer ou para continuar na desobediência? Somos salvos para obedecer. Nós vimos na história da mulher pecadora lá de João 8, quando Jesus disse: vá e não peques mais. E pecado é a transgressão da lei, pecado é desobedecer à lei, é não se importar com os mandamentos de Deus. Então, a importância da lei no contexto da salvação é muito séria. E o texto de Romanos capítulo 2, 12 e o versículo 13 vai nos mostrar o seguinte: todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, ou seja, morrerão perdidos. E todos os que sob a lei, ou seja, debaixo do conhecimento da lei, pecaram, pela lei serão julgados. Percebe? Então, aqueles que não se importaram com a lei e viveram uma vida de transgressão e desobediência, morrerão sem o conhecimento dela. E aqueles que conheceram a lei, seja ela parcial ou total, serão julgados pelo conhecimento da lei que eles tiveram. E no 13 diz assim: porque os que ouvem a lei não serão justos diante de Deus, mas os que praticarem, obedecerem à lei, eles hão de ser justificados diante de Deus. Então, qual a importância, qual o papel da lei na justificação, qual o papel da lei na salvação? É que ela vai te distanciar cada vez mais do pecado. Através da obediência, ela te levará mais perto de Jesus e te levará a ter uma vida em santificação. Percebe? Então, não é possível viver uma vida de comunhão com Deus em desobediência à lei. Não é possível viver uma vida de salvo
na transgressão da lei. Senão Jesus diria para a mulher, vá mulher, viva a tua vida como queres, como quiseres. Jesus não disse isso para ela. Ele disse, vá e não peques mais, não viva mais em desobediência à lei, para que não te aconteça coisa pior, não adulteres mais. Então, o contexto da lei, ela serve para isso, para nos prevenir de continuar vivendo em desobediência, vivendo em queda e distante de Deus. O texto ainda de Romanos capítulo 7, 22 diz assim, o apóstolo Paulo fala, pois segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus. Observe então que o papel da lei na salvação é nos trazer prazer e motivação para obedecer a Deus. Esse é o papel da lei. Salmos capítulo 40, versículo 8, tem uma descrição bonita que cumpriu na vida de Jesus e pode cumprir na minha e na sua a respeito da lei. Diz assim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Então, a lei de Deus no contexto da salvação é implantar dentro de nós o prazer pela obediência, o prazer na santificação, o prazer de andar em harmonia com Deus, com sua palavra, com sua lei e com todos os seres humanos. E ainda os últimos versículos se encontram em Mateus 5,16 e Tito 2,12. Mateus 5,16 nos diz que o contexto da lei na salvação é produzir frutos de santidade em nossa vida. Então diz assim o texto, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, percebem? Elas não nos salvam, mas elas estão no contexto de refletir o caráter de Cristo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, a partir do momento que você tem a lei de Deus com prazer em seu coração, a luz brilhará, resplandecerá em sua vida, cheio de frutos de obediência para a glória de Deus. Esse é o papel da lei, levar você a refletir o caráter de Cristo em sua vida, através de obediência, através do amor, através de uma vida de relacionamento pautado pela lei, conduzindo você na santificação. E o último texto que nós lemos no estudo sobre a salvação pela graça, que ele está dentro do contexto da lei, Tito capítulo 2, versículo 11, aqui o apóstolo escrevendo a Tito, ele diz assim, pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aí o versículo 12 entra a lei e a obediência, e aqui entra o contexto dela na salvação. Ela, a graça, nos ensina a abandonar as paixões mundanas para que vivamos nesse presente século sóbria, quer dizer, equilibrado, temperante, justo e piedoso. Portanto, em outras palavras, a salvação em Cristo Jesus te capacitará a viver uma vida de obediência, de justiça, de bondade, movidas pelo poder do alto, trazendo e levando você a ter harmonia com a lei dos 10 mandamentos, porque ela vai te livrar de muitos problemas. Porque se as autoridades pegam um infrator aqui na terra e ele confere a sua vida, os seus documentos do seu carro, da sua casa, com as normas da lei terrena, o infrator estará em grandes apuros. Assim é o ser humano diante do juízo de Deus. Se Deus encontrar várias infrações na vida do ser humano contra a sua própria lei, o ser humano estará em apuros. Mas Cristo veio para nos salvar, nos dar poder para obedecer, para viver em paz e harmonia com a sua lei, hoje e sempre. Que Deus te abençoe, me abençoe e nos ajude a ter a lei de Deus no nosso coração, obedecendo com prazer e alegria.